As miragens são fenômenos naturais que causam uma espécie de ilusão na nossa visão. A ilusão, como você sabe, é um erro da nossa percepção. Ou seja, as miragens enganam quem estiver olhando para elas. Se você olhar na direção de uma miragem num lugar quente, por exemplo, vai parecer que está olhando para um lago cheio de águas. Mas se você for na direção dessa miragem, quando se aproximar dela, vai perceber que não tem nenhuma água. Normalmente as miragens ocorrem em lugares muito quentes e ensolarados, como num deserto seco ou em uma estrada que esteja diretamente sob a luz do sol. As miragens às vezes causam fascínio na mente humana, pois é como se a natureza tivesse aprendido um truque de mágica, como transformar a imagem de um lugar quente e seco na imagem de um pequeno lago cheio de águas refrescantes. E Satanás, sendo esperto, também aprendeu esse truque e utiliza isso contra nós quase todos os dias. Ele tenta a todo custo fazer com que o pecado não seja algo tão ruim assim se olhado de um outro ângulo, ou então ele simplesmente faz a sua visão desviar da verdade a fim de enganar você. Olá pessoal, eu me chamo Leandro e criei o canal Evangelho Divino com a intenção de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Se você quiser fortalecer esse projeto de espalhar a palavra de Deus, deixe um comentário edificante aqui embaixo, curta o vídeo e se inscreva no canal para receber mais vídeos. E não se esqueça também de compartilhar com os seus amigos e seus parentes. Em nome de Jesus, você será abençoado com essa mensagem, amém? Agora imagine você caminhando num deserto sob o sol escaldante num calor de 40 ou 50 graus, e para todo lado que você olha, só vê areia e mais areia. A sua água acabou e você está morrendo de sede. De repente, logo na sua frente, aparece a imagem de um lago cheio de água limpa e fresca. Com certeza você iria sair correndo na direção dessa visão, com a intenção de se refrescar. Mas conforme fosse se aproximando desse lago, perceberia que, na verdade, é apenas mais areia. Mas agora você estaria mais cansado e com mais sede, sem contar o abalo emocional de pensar que finalmente você tinha encontrado água. Nessa situação, a morte é apenas uma questão de tempo. Antes, você tinha certeza que mataria a sua sede. Agora começa a pensar que a sua sede é quem vai matar você. Essa é uma situação terrível, e é bem provável que isso não te aconteça. Mas eu tenho certeza que outros tipos de miragens serão apresentadas a você, e essas não serão causadas pela natureza, serão causadas pelo inimigo de sua alma. Muitas vezes Satanás espera você estar no deserto para te mostrar essas miragens. No deserto nós costumamos estar mais fragilizados, então essa é a hora que ele costuma agir com mais intensidade. No deserto, Jesus foi tentado, como podemos ver no livro de Lucas, capítulo 4, versículos 5 ao 7. O diabo levou Jesus para um alto monte e mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo, e disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. E como sabemos, Jesus não caiu no engano. Mas nosso inimigo não age apenas no deserto. Ele também tenta nos prender às ciladas quando as coisas estão bem. Não se engane. Na Bíblia podemos ver diversas passagens que nos alertam sobre essas miragens ou esses enganos de Satanás. Como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 11: Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. E também podemos ler em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 o seguinte: O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo é astuto e nem pense nem espere que ele vai tentar enganar você com coisas óbvias, porque não vai. Ele vai usar meias verdades para tentar te confundir, ou em alguns casos ele pode até pegar verdades e distorcer elas a fim de enganar e conduzir você ao erro, fazendo você acreditar que, se for dessa forma, estará tudo bem. Em outras situações, as pessoas até se esforçam para justificar o erro que estão cometendo, pois estão seduzidas pelo engano que foi apresentado a elas, dizendo que não é errado se fizer dessa ou daquela maneira, ou que existe uma justificativa válida e que não tem nada a ver se fizerem, porque pode fazer sim, ou que o importante é ser feliz, ou que a Bíblia não fala sobre esse assunto. É verdade e tem razão quem diz que a Bíblia não fala sobre tudo o que é ou não é pecado. Porém, ela deixa um norte, ela deixa uma direção bem clara e nos faz compreender e nos ensina a discernir sobre o que é ou não é pecado, para que quando for apresentada alguma ilusão para nós, nós possamos reconhecer que é um engano e assim possamos resistir a esse engano.
Porque se não resistimos ao engano e caímos, então alimentamos a carne e enfraquecemos o nosso espírito, pois o pecado serve apenas para alimentar a carne e nos tornar imundos aos olhos de Deus. E por consequência nos afastamos dele e nos tornamos merecedores do seu juízo. E acredite, isso não é nada bom, pois se ele é o autor da vida, e se nós, através de nossas ações, de nossos pecados, decidimos nos afastar dele, só nos restará a morte espiritual. Porém, devemos dar graças a Deus porque ele é bom e misericordioso, e está sempre pronto para perdoar qualquer um que reconheça o seu pecado a tempo, e tão logo peça perdão e busque se consertar. As miragens que Satanás utiliza para nos enganar podem vir de várias formas, como alguém que te oferece vantagens indevidas, uma pessoa que se aproxima de você com segundas intenções, falsas promessas, pensamentos errados, caminhos que te afastem de Deus. Ele usa até falsas profecias. Mas lembre-se que todas essas coisas podem vir disfarçadas de coisas boas, ou inocentes deslizes. Ele poderá até mesmo vir como um anjo de luz, mas tudo será com a intenção de enganar o povo de Deus. A palavra de Deus afirma que, próximo ao fim dos tempos, apareceria falsos profetas que poderão operar grandes sinais e milagres, e que esses sinais servirão para enganar as pessoas. Podemos ler em Mateus capítulo 24, versículo 24 e 25 o seguinte: Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu avisei antecipadamente. Outra poderosa miragem que Satanás utiliza para enganar o homem é a ilusão de que é preciso muitos bens materiais para ser feliz. Toda vez que o homem conquista algo, Satanás fica tentando mudar o seu foco para que a ideia de felicidade seja lançada mais para frente. Ou seja, será necessário conquistar outra coisa para finalmente ser feliz. Mas mesmo que você consiga o que quer, ele vai tentar mudar o seu foco para uma outra coisa e te prenderá nesse ciclo interminável. Amados, busque aprender mais na palavra, leia mais a Bíblia, peça forças a Deus e resista contra os enganos de Satanás. Cuidado para não correr na direção de miragens. O diabo pode colocar essas ilusões na sua frente, mas não pode te obrigar a acreditar nelas.